Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um PodMax aqui pelo estúdio da Max Vídeo Produtora em Votuporanga. Hoje nós trouxemos uma figura, né, uma pessoa, meu amigo, gente boa pra caramba. Muito gentil da sua parte. Né? Vinícius Montanher, do BNI. Obrigado, Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer horário. Uma honra estar aceitando o teu convite para estar aqui falando um pouco mais sobre o que é o BNI que você faz parte, que é uma ferramenta de transformação social acima de tudo, não só para fazer negócio, mas para impactar a comunidade como um todo. Se você está vendo esse programa, vai no YouTube, compartilha, curte, manda para algum amigo meu que precisa saber, que quer mais clientes. Se a sua empresa está precisando de mais clientes, vê esse podcast inteirinho que você vai entender o que é o BNI e qual a transformação que o BNI pode trazer para você. Tá? Fica ligado aí até o final que você vai aprender muito aqui hoje. Tem informações aqui, ó, que nem dizia a nossa avó. Daqui a informação, ó, espetáculo. Vinícius, eu quero já iniciar falando que é um prazer tê-lo aqui no PodMax. É recíproco. Né? Eu queria muito trazer você aqui para conversar com o pessoal, explicar o que é o BNI, falar um pouquinho dessa organização que movimenta o negócio no mundo, né? Não é nem Brasil, é no mundo. Sim. Mas primeiro eu queria saber de você quem que é o Vinícius. O Vinícius é um rapaz nascido lá em Jales, em 1990. Pertinho aqui, né? Pertinho, 50 minutos mais ou menos. Advogado, pai do Arthur, conhece o BNI desde 2018, desde 2019 como diretor. E agora responsável pela área de Votuporanga e região. Então a nossa finalidade é trazer essa maneira que o mundo faz negócios para Votuporanga, Fernandópolis e cidades vizinhas aqui. Também cuido da equipe de José Bonifácio e agora eu também estou como diretor de área da equipe de vocês em Votuporanga. Equipe que já estamos com 48 membros e caminhando para 4 milhões de negócios gerados. Show, né? Maravilhoso. Quem pensava que a gente começou essa equipe, formalizou ela em novembro, né? Dia 12 de novembro agora do ano passado. Exato. E em menos de 6 meses, 7 meses... a gente está 7 meses. Mais ou menos aí já quase 4 milhões de negócios fechados. E 4 milhões que ficaram em Votuporanga, né? Acho que isso que é o importante também. Fantástico, fortaleceu aqui a nossa região. Exato. Ô Vinícius, o que é o BNI? BNI, Leandro, ele é a abreviatura nada mais que Business Network International. Então é uma organização que ela trabalha geração de negócio através de networking. Ela surgiu em 1985 com o Dr. Ivan Meisner, que é o fundador. E o Ivan, a história que encabeça o BNI, ele perdeu um cliente que correspondia a uma parcela significativa do faturamento dele. E ele teve que trabalhar estratégias para repor esse cliente. Até que ele teve a ideia de reunir pessoas próximas a ele, empresários próximos a ele, e trocar indicações. E foi assim que em 1985, na Califórnia, nasceu a primeira equipe do BNI. Hoje já são 77 países, mais de 300 mil membros no Brasil. E a meta até o final da década é bater pelo menos 1 milhão de membros no mundo. Caramba, é gente pra dedéu. É empresário pra dedéu. Empresário pra caramba. Bom, no BNI, como é que você descreveria o BNI para alguém que nunca ouviu falar? O cara tá chegando agora, nunca ouviu falar, não sabe nem o que é BNI. Como é que você pode descrever para ele o que é isso? Uma palavra que está muito em moda é networking, né? A gente está vendo uma popularização dessa expressão. Hoje, se você pesquisar eventos online, as pessoas falam, networking, venha fazer networking. E assim, na verdade as pessoas não entendem exatamente o que é o networking, né? Etimologicamente falando, net é rede, work é trabalho. Então seria trabalhar a sua rede de contatos. Mas a ideia do BNI é você fazer networking de forma profissional, com uma estrutura, uma metodologia que já existe há 40 anos, testada e comprovada, e que tem como finalidade construir relacionamentos genuínos, você agregar a vida das pessoas e receber de volta, que é a cultura do Giver's Gain. Então o BNI, ele nada mais é do que uma organização que ela é voltada à fomentação de negócios através de indicações. Então nós temos as pessoas ali que se reúnem, geram indicações entre elas através de uma metodologia testada e comprovada e, consequentemente, tem ganhos em faturamento, em expansão de rede de contato, otimização de tempo, enfim, são ganhos significativos que, para descrever tudo aqui, a gente ficaria um bom tempo.
Então, tipo assim, não é somente, eu vou entrar no BNI e vou arrumar clientes. Não, mas você também tem outros ganhos aí por trás, Sim. tipo, nem você disse. Sim, tem ganhos secundários, por exemplo, comunicação. Você é prova disso. Tem pessoas quando ingressam no BNI têm dificuldades para falar. As pessoas ficam nervosas, ficam tensas e você vê que as pessoas desenvolvem isso naturalmente. Então você tem o ganho secundário de comunicação e um ganho também que eu acho interessante. Não é todo mundo que entra no BNI para vender mais. Tem pessoas que entram buscando fornecedores. Tem pessoas que entram buscando parceiros qualificados. Legal. Então a gente acha que o BNI é só para quem quer vender mais. Não necessariamente. A gente trabalha muito a questão da confiança, da credibilidade. E o BNI é um ambiente ideal para isso. Se você quer aumentar seu faturamento, você quer construir parcerias estratégicas, ali é o lugar certo. Vocês estão ouvindo isso? Parceria estratégica, faturamento, vai no BNI. E como é que essa pessoa que está vendo a gente agora pode entrar para o BNI? Primeira coisa é participar de uma reunião. Participar, o Elite tem um Instagram dele, toda equipe tem seu Instagram, então basta seguir, do Elite é @BNI Elite Empresarial. Então, quero participar. Todo mundo tem direito de participar até 2 vezes de uma reunião como convidado. Então, você participa, você entende como que funciona a reunião, porque não adianta você explicar uma reunião de 90 minutos num bate-papo de 3, 4, 5 minutos. E depois existe uma orientação final, onde é tiradas as dúvidas que a pessoa tem, a pessoa que desejar fazer parte é marcada uma entrevista para explicar os compromissos que envolvem a participação no BNI e para avaliar também se é interessante mutuamente. O que o BNI pode agregar para aquela pessoa e o que aquela pessoa pode agregar ao BNI, seja em matéria de contato, seja em matéria de networking, seja em matéria de estar assumindo os compromissos que envolvem a participação no BNI, e seja a questão também se é o momento dela entrar ou não, se ela tem condição de atender mais clientes, porque naturalmente esses clientes virão. Então tudo isso daí é avaliado no momento da entrevista. Eu vejo bem por mim, quando eu cheguei lá, a primeira reunião que eu fui lá, olhei um cara grandão lá, de olho claro, falei, o que esse cara tá falando? E até no momento eu falei, cara, isso aqui tá com uma cara de... aquele termo, né? Daquela, será que isso aqui é uma pirâmide? Tem muito lá no Egito, né? Que lá no Egito, enfim. Falei, será que isso aqui? Eu não sei e tal. Mas aí eu assisti a reunião, entendi o propósito do BNI e assim que terminou a reunião, o Wendel, Dr. Wendel, um abraço, Dr. Wendel, mandou pra mim o formulário, tô olhando, preenche aqui esse formulário, tal, preenchi, olhei e falei, cara, isso aqui é pra mim. Entendi o que era. Falei, cara, isso aqui é pra mim. Eu já falei pra ele, a cadeira é minha, mas eu quero saber um pouquinho mais. Aí depois a gente marcou uma outra reunião, trocou uma ideia e eu formalizei. Mas é fantástico. É uma coisa... Quanto a isso, não é pirâmide, não é marketing multinível, não é ONG. Tem gente que acha que o BNI é ONG, não é. O BNI é uma organização que ela fomenta lucro entre empresários. Também não é rodada de negócio. As pessoas também acham, é igual rodada de negócio. Não é, porque é o seguinte, não sei se você já participou de rodadas de negócio. A rodada de negócio ela é interessante para você conhecer pessoas. Eu falo que conhecer pessoas é algo que você pode fazer em qualquer lugar. Mas o que talvez é o porém da rodada de negócios? Vamos supor, eu reúno 70, 80, 100 empresários lá. Eu pego o microfone e pergunto, quem veio aqui para vender? Todo mundo levanta a mão. Mas aí eu pergunto, quem vem para comprar? E aí talvez eu tenha uma equação onde 90 pessoas estão ali para vender e 2, 3 estão para comprar. Então, na verdade, o BNI não é uma rodada de negócios, o BNI é uma organização, como eu falei, ela trabalha o networking profissional, são reuniões estruturadas que tem uma pauta. E uma coisa que eu falo que às vezes as pessoas erram, Leandro, que você não vai em evento para vender. Eu falo que é um dos erros do networking, que as pessoas acham que vou participar, vou sair dali vendendo. E tem às vezes aquela pessoa que é a máquina de cartão, né? A gente está conversando aqui, ele chega aqui, dá um cartão para você, dá um cartão para mim, vai embora, não olha na nossa cara e fica por isso mesmo. E é mais comum que a gente pensa. A gente falando agora é cômico, mas tem pessoas que têm essa abordagem em eventos. E eu sempre falo que um evento de network que você participa, você não está ali para vender. Você está ali para conhecer pessoas, para se perguntar o que eu posso agregar àquelas pessoas. Um dos segredos talvez que faz o BNI ser bem sucedido, ser o que é que antes de perguntar o que você tem a me dar, eu pergunto o que eu posso agregar a você. O Fábio Torres, que é diretor executivo do BNI, ele fala que o networking, toda relação humana, ela é uma relação de crédito e débito. Quando eu auxilio você em alguma coisa, eu estou constituindo crédito.
Quando eu peço um favor de volta, eu estou entrando em débito. E as pessoas não têm essa percepção assim de parar e perguntar, beleza, eu estou em crédito ou estou em débito? O meu saldo com as pessoas está positivo ou está negativo? E esse é um ponto que o BNI ensina muito. Antes de você perguntar o que você pode fazer por mim, eu devo perguntar o que eu posso fazer por você. Uhum. Que é o Giver's Gain, que é a filosofia base do BNI. Que é a estrutura que fomenta a organização há 40 anos. Tem os 7 valores ali, o Giver's Gain é o mais importante deles, os outros são complementares. Mas é justamente essa percepção. E por isso que a gente acaba falando, e é uma frase que quando você ouve ela pela primeira vez, ela soa meio elitista. Mas depois de um tempo ela faz sentido. A gente fala que o BNI é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o BNI. Porque você tem que ter o perfil. Você tem que ser a pessoa que quer contribuir. Não adianta você entrar ali e olhar só para o teu próprio umbigo. Eu quero, vem a nós. Uhum. O BNI ele já tem essa questão da própria cultura que é integrada na equipe e é compartilhada entre os membros. A gente contribuir com o sucesso das pessoas e isso retornar para a gente posteriormente. O cara tá lá como um tomador, não como um doador. A gente fala do agricultor e do caçador, né? O BNI são os agricultores. A gente está plantando, está semeando para todo mundo colher. O caçador ele vai, pega e leva embora. Uma coisa, o BNI, para qual ramo ele seria interessante? Existe algum ramo de atividade? Porque você disse que o BNI não é para todos. Uhum. Então tem algum ramo que ele vai ajudar mais ou não? Leandro, todos nossos clientes são 100% pessoas. Nossos fornecedores são 100% pessoas. Tem aquela frase que fala que se você não entende pessoas, você não entende negócios. Uhum. Então o BNI é assim, é o profissional liberal ou o empresário que ele tem uma capacidade de atender mais clientes, que ele tem uma disponibilidade assim de assumir os compromissos para aumentar o faturamento. Eu falo que o BNI o BNI não tem concorrência. E por que o BNI não tem concorrência? Existem N organizações de networking, cada uma com o seu propósito. Por que nenhuma delas concorre com o BNI? Porque o BNI ele tem um networking voltado a trabalho. Então existem até que a gente fala das reuniões 1 a 1, que é uma reunião que você faz com outro membro do BNI, da sua equipe ou não. E é onde você vai ensinar aquele membro a como te indicar. Você vai falar o que é o seu produto, o que é o seu serviço, o que você faz, o que ele tem que estar atento para gerar uma oportunidade de negócio para você. A pessoa está se gabando disso, está reclamando disso, está planejando isso, é uma possibilidade. E você vai aprender da pessoa também como ela vai te indicar nisso. Então eu falo que o BNI ele é voltado justamente para essa questão do trabalho. Então assim, a pessoa que estiver disposta, que quer faturar mais, que quer ganhar mais dinheiro, que quer conhecer pessoas, quer fazer networking, é para ela. Porque a gente fala que muitas vezes você tem um produto bom, mas você vê teu concorrente, poxa, o produto dele não é tão bom e ele está faturando mais do que eu. Aonde será que eu estou errando? Mas o networking dele é mais qualificado que o seu. E entenda uma coisa, não existe milagre. Networking bom não salva produto medíocre. Isso é fato. Uma hora a máscara cai. Para você ter sucesso, tem que ter as duas coisas. Mas a questão é, não adianta você ter o melhor produto do mundo se as pessoas não te conhecem. As pessoas não sabem quem você é. As pessoas não sabem de onde você veio, o que você faz. Tem até uma frase que a gente fala no BNI, né? As pessoas não se importam com o que você sabe até saberem que você se importa. Então acaba que é muito isso daí, entendeu? Porque a gente sempre encontra aquela pessoa que se gaba, eu sou isso, eu sou aquilo, tá, mas isso não me diz nada. Até eu saber que você se importa comigo. Aí a gente começa a ter essa afinidade, aí começa a fazer sentido o que você sabe. O quanto que o cara está disposto a entregar ou colaborar com aquela equipe. Exato. E eventos de networking em geral, Leandro, porque as pessoas têm a necessidade de falar delas. Se você pega assim, e você sabendo fazer as perguntas certas, eu falo que o bom networker tem uma boca e 2 ouvidos. E ele usa de forma proporcional. Então, assim, as pessoas têm aquela necessidade de falar delas. E se você souber ouvir, você souber direcionar, você gera uma afinidade, você gera uma conexão, você agrega valor. Então, a pergunta que o bom networker tem que fazer é como é que eu posso agregar valor? O valor não está só nas indicações que eu vou dar, mas às vezes um conselho, um feedback, uma conversa. Às vezes a pessoa só quer desabafar. A pessoa só quer comentar alguma coisa. E a gente subestima esses pequenos detalhes. E às vezes é aí que faz a diferença. Show. Vinícius, você está falando das indicações. Como é que funcionam essas indicações?
Indicações acontecem naturalmente. Eu falo que no BNI você não entra no BNI para vender mais, você entra para conhecer pessoas. O teu ganho de faturamento é consequência. O networking não é sobre venda, é sobre relacionamento. Aquela frase que vocês cansaram de me ouvir falar na formação, não adianta quilômetros de relacionamento com centímetros de profundidade. Não adianta você ser colega de todo mundo e você não ter uma relação genuína com as pessoas. Então, na verdade, o BNI, o que você recebe, não só no BNI, mas o networking em geral, o que você recebe está intimamente ligado à tua capacidade de contribuir. Então, por isso que a gente fala da filosofia, do Giver's Gain, daquilo que eu agrego à pessoa. E assim, isso é fato. Os membros do BNI que mais contribuem são os que mais recebem negócio também. Isso daí é fato, isso daí tem estudos nossos de muitos anos que provam isso daí. As pessoas que mais contribuem para o sucesso do grupo são as pessoas que mais recebem, porque o BNI não aceita comissionamento. Uhum. Então a indicação, ela é o quê? Ela é de fato genuína. Existe um processo que a gente chama que é o VCR, né? A visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Então quando você participa, você ingressa numa equipe do BNI, você entra num processo de visibilidade. As pessoas estão te conhecendo. Você nunca testa a profundidade de rio com os dois pés. Então você sempre vai um pouco de cautela. Então você entra lá, você começa a ser visível. A credibilidade começa, poxa, conheci o Leandro. Não sei se eu me sinto à vontade de indicar meu melhor cliente para ele, mas eu posso usar o serviço dele. Começa a surgir as indicações de primeiro grau. E aí a fase da credibilidade que determina se você vai para rentabilidade ou se você volta para visibilidade negativa. Tá? Então assim, a indicação ela leva tempo. A indicação ela pressupõe confiança. Você não vai abrir o teu melhor cliente para uma pessoa que você acabou de conhecer. Entendeu? E por isso que também no BNI a gente se reúne semanalmente. Porque eu não consigo construir um relacionamento, eu não consigo construir confiança e credibilidade com alguém que eu vejo de vez em quando. Então por isso que a gente tem essa cultura de nós nos reunirmos semanalmente, é um compromisso dos membros do BNI para justamente a gente fomentar essa construção de relacionamento. Porque como eu falei, os negócios são consequência. Então aquilo que eu consegui agregar à minha equipe, a conexão que eu consegui fazer com as pessoas do meu grupo é o que vai determinar o quão bem sucedido eu vou ser dentro do BNI. E é importante essa parte porque, tipo, como você disse, como é que eu vou indicar um bom cliente que eu tenho para uma pessoa que eu não conheço? Eu não sei se ele vai dar um feedback, qual que vai ser o esquema dele com relação a esse cara, se ele vai ser parceiro mesmo e vai cumprir com o que ele está falando. Agora, se você conhecer ele, é diferente. A indicação, sim. A indicação, eu falo o seguinte, quando eu indico alguém, eu empresto a minha credibilidade. Sim. Eu empresto a minha reputação. Eu não estou ganhando nada com aquilo. Só que eu estou colocando muito a perder. Então, por isso que a indicação pressupõe confiança. Porque, às vezes, uma indicação... E todo mundo já passou por essa experiência. Fazer uma indicação e não correspondeu àquilo que você esperava. Às vezes a pessoa furou no serviço, às vezes a pessoa comprou um valor exorbitante, a pessoa não atendeu. E você não ganhou nada com aquilo e, de certa forma, você fica corresponsável. É porque o cara vai chegar e falar, pô, aquele cara que você me indicou... Exato. Nem falou comigo, não me deu atenção, nada, e aí? Exatamente. Por isso que a indicação ela pressupõe a visibilidade, a credibilidade e ela é levada a sério no BNI. E no BNI tem um acompanhamento também dessa indicação, né? Sim. O membro acompanha. A indicação não é, liga lá, fala que você me conhece, não é passar telefone. Telefone você acha na internet, entende? Então a indicação ela pressupõe eu conectar o membro que pediu a indicação à pessoa que ele gostaria de ser indicado. Então a indicação ela pressupõe eu fazer essa intermediação entre os dois. E no BNI tem aquela ferramenta que a gente chama de referência 360 graus. Então a referência nada mais é do que a indicação qualificada, é o nome que a gente dá para indicação qualificada no BNI. Então vamos supor, eu conectei o Leandro, você, a um cliente meu. Você entrou em contato, esse cliente não deu retorno. O que você vai fazer? Você vai mandar mensagem para mim. Vinícius, entrei em contato com o seu cliente, ele não me retornou. Eu vou entrar em contato com o meu cliente. Porque para você, talvez ele não vai falar porque ele não fechou o negócio, mas para mim ele vai. Uhum. Às vezes foi por causa de 100, 200 reais, às vezes você queria a vista, ele queria parcelar, ficou com vergonha. Então no BNI você acompanha a indicação até o desfecho dela. Ou ela vai resultar num negócio fechado, ou ela vai resultar num feedback do que você poderia fazer diferente para as próximas. Show de bola. E tem alguma indicação assim que você, nos anos que você participa do BNI, com essas outras localidades que você atende aí das cidades, teve algum lugar assim que você falou, puxa, teve uma indicação surpreendente? Durante a pandemia, o BNI migrou para um formato online, né, até pela questão do lockdown, da questão do isolamento social.
E eu lembro de uma reunião que eu participei numa equipe e participou um indiano, aqui da regional. Uma equipe, participa um indiano nessa reunião. Legal. E assim, os indianos, eles amam o BNI. Tanto que o segundo país que mais tem membros no mundo no BNI é a Índia. É os Estados Unidos, a Índia e agora é o Brasil. Nós passamos a França. Olha. Nós somos o terceiro país do mundo com mais membros do BNI. E esse indiano, ele trabalhava com exportação. E ele tinha um portfólio ali e falou, eu quero entrar no Brasil, eu quero vender para as pessoas aqui. E eu conectei uma pessoa que trabalhava com importação para ele. E eles fecharam o negócio, ele ficou super feliz e me agradeceu depois no Facebook, porque o indiano é o seguinte, eles vivem o BNI. Eles vivem o BNI e assim, eu brinco que se você aceitar o primeiro indiano no BNI, todos eles vêm. É uma brincadeira que a gente faz, mas eles gostam muito do BNI. Que legal. E isso é uma coisa assim, porque na Índia tem muita questão das castas, né? Então para você chegar a uma casta superior, o network ele é fundamental nisso. É uma curiosidade que existe, assim. Quando eu formei a primeira equipe em 2019, a maior equipe do mundo era na Índia. Eles eram, acho que, 125 membros. E, assim, a reunião é num formato de U. Só que, assim, eles tinham 3 andares no U. Os 30 segundos que vocês fazem, que é a apresentação, nome, empresa, pedido de referência, eles faziam em 7. E eles não conseguiam se ver todos eles. Então, o que acontecia? Passava um cara com uma câmera e eles se olhavam no telão. Olha. Então eles adoram o BNI, eles vivem o BNI. Tem diversos treinadores excepcionais que são indianos na metodologia. Então assim, é uma história muito legal que mostra a globalização do mundo, né? O mundo hoje é mais global do que nunca. A própria pandemia, bom, você tem agência você sabe do que eu tô falando melhor do que ninguém, né? Todo mundo na pandemia assistiu uma live de alguma coisa, uma live de show, uma live de venda durante do Instagram, alguma coisa assim. Então a pandemia, nesse ponto, nas reuniões online, permitiu. A gente teve mesmo que participou em reunião da Nova Zelândia. Então, assim, teve pessoal aproveitou muito. Que legal. Justamente o isolamento para se conectar a pessoas do lado do mundo. E quem tem um produto global, ele consegue se beneficiar disso. Quer dizer, a pessoa que entrar no BNI hoje, o cara tá vendo lá o nosso corte aqui, tá vendo o podcast e tal. Eu quero entrar no BNI Elite Empresarial de Votuporanga. Ele não vai fazer negócio só aqui. Não. Ele tem a oportunidade de expandir. Não, e a grande questão que eu vejo aí, Leandro, uma coisa que a gente vê em cidades menores, as pessoas falarem, eu conheço todo mundo. Eu não vou fazer parte porque eu conheço todo mundo. E eu falo o seguinte, é fácil falar que você conhece todo mundo quando você frequenta sempre os mesmos lugares. Quando você está sempre com as mesmas pessoas. Eu tenho certeza que se você participa de uma reunião do BNI, você vai ter pessoas ali que você nunca viu na tua vida e muitas pessoas não vão saber quem você era. Não importa a tua cidade, não importa onde você mora. E o BNI, ele é uma porta, vamos colocar assim, de entrada. O BNI é global, o BNI tem 77 países hoje, entendeu? Então, se você vai focar a tua empresa na tua cidade, na tua região, no teu país ou em outro país, é você que vai determinar o limite. Então, é uma ferramenta que eu vou dar para você. Como você vai utilizar, aí você tem que alinhar com a estratégia da tua empresa. O que eu quero? Aonde eu quero chegar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Aonde que o BNI entra nisso? Então eu falo que o BNI é uma ferramenta, ele não é algo a mais que você faz pela tua empresa. Ele é algo que você faz para a tua empresa. Porque networking todo mundo tem que fazer. Tem. Se você não faz, teu concorrente está fazendo. O BNI te propicia um ambiente estruturado, qualificado para isso. Show. O dia que eu fui na primeira reunião, tinham lá 20, quase 30 pessoas, entre membros e convidados lá. Sim. E eu conhecia um. E eu tô aqui em Votuporanga há... Não vou falar a idade, né? Não, bastante tempo. Há 20 e poucos anos. Então, tipo assim, não conhecia um. Conheci um. O restante não conhecia. Que provavelmente era quem a gente convidou, né? Que era o Wendel. Só o Wendel. Né? E aí o João Cervantes. Os 2. O resto, falei, gente, quem que é esse povo? E é tudo empresário da cidade. Exato. E foi bom pra você? Show. Né? Claro que você tem aquele período que o pessoal tá te conhecendo, que a gente conversou já. Tá te conhecendo, tá vendo como é que é. Eu posso confiar no Leandro? O Leandro é um cara confiável mesmo? Será que, né, essa carinha, que zóio verde aí, será que não sei o quê? Então, tipo, aí depois que teve esse período, o pessoal começou a me conhecer, tudo, aí começou a vir as indicações, os frutos, as coisas. Sim. Mas, show de bola. Bom, assim mesmo. E teve algum case de faturamento que o cara falou, poxa vida, não sabia que eu podia chegar nisso, em questão de porcentagem de faturamento? Cara, tivemos e no próprio Elite, você sabe, das histórias. Então tem gente que às vezes sai do BNI porque não dá conta de faturar.
Já tivemos alguns casos assim, mas aí eu sempre falo, você tem que estar disposto a estruturar, a escalar teu negócio, né? Escalar é a palavra da moda, né? Escalar o segmento e tal. Mas sim, tem muitos empresários que recebem negócios e eu falo que a indicação ela é mágica por quê, Leandro? A indicação você não vende, você é comprado. E quando você é comprado, isso faz toda a diferença. Porque você é apresentado por alguém da minha confiança como alguém que vai solucionar uma dor que eu tenho. Então, isso muitas vezes vai te livrar de leilão. Porque todo mundo já passou por aquele momento, colocar uma pastinha embaixo do braço, sair batendo palma e se apresentar. Muitas vezes você não é nem recebido, né? O pessoal acha que é golpe, que você quer falar com o dono da empresa, o dono da empresa... Não, nem sei quem é esse cara. Entendeu? Então, eu falo que a indicação, assim, todas as formas de marketing são cruciais. O jornal é importante, a revista é importante, final dos anos 90, começo de 2000, os buscadores de internet, depois 2010, 2020, Instagram, TikTok. E se você pegar essa linha do tempo da publicidade, qual foi a única forma de marketing que nunca mudou? O boca a boca. O boca a boca existe desde que o mundo é mundo. E assim, o boca a boca, a gente sabe que ele é importante. A gente sabe que ele dá resultado. Poxa, todo mundo já fechou negócio por indicação? Você sabe como é que é? É menos estressante, é menos tempo, é um valor maior. Então assim, se a gente trabalha tantas formas de marketing na nossa empresa, por que a gente não trabalha esse marketing de indicação? Porque muito empresário, e aí tem talvez um pouco da crença, as pessoas acham que as indicações acontecem ao acaso. E não é. A indicação, a partir do momento que você se concentra no processo que ela ocorre, você consegue mensurar, você consegue trabalhar aquilo, você consegue aprimorar. Então, a indicação ela é fundamental justamente na questão do ticket. Porque quando eu sou indicado por alguém, eu sou apresentado como alguém de confiança. Então, eu não vou querer saber se o outro cobra mais barato. Pô, o Leandro tem que ele vai resolver uma dor minha? Cara, é você mesmo. Vem e faz o serviço, depois a gente acerta. Então, acho que esse que é o ponto que as pessoas precisam entender. A importância do BNI. BNI não exclui outras formas de marketing. Toda forma de marketing é importante. Eu falo que o empresário tem que estar em todo lugar. É aquela frase clichê que a gente sempre fala do quem não é visto não é lembrado. Corretamente. O que o BNI faz, ele agrega mais uma forma de marketing. Uma forma que, historicamente, você tem uma conversão. Porque às vezes você qualificar um lead, você leva tempo, não é todo lead que vem que é qualificado, mas a indicação quando ela vem, dificilmente ela não é qualificada. É o cara que está no fundo do funil. Exato. É o cara que ele tá te procurando, fala, ó, você vai resolver uma dor minha, preciso falar com você, preciso do seu serviço. Então você entende como você inverte a lógica do você não vende, você é comprado? Então isso resulta numa velocidade de fechamento mais rápida, num ticket maior, e consequentemente ganha, porque quando eu falo ganho, eu não falo só financeiro, eu falo tempo. Que na verdade é o único recurso que a gente não recupera. O dinheiro você recupera, mas o tempo... Passou. E a indicação ajuda muito nisso. Ajuda. Vixe. Vinícius, que dica você dá para alguém na primeira reunião do BNI? Se prepare. Prepare-se para... Se for sua primeira reunião, pode ser sua rampa de acesso, né? Que é quando você é apresentado para a equipe, ou suas apresentações de 30 segundos. Então, assim, prepare-se, chegue no horário, faça network com as pessoas. Um conselho que eu dou, Leandro, e isso é para o cara que está indo na primeira reunião, para o cara que está indo para a 1000ª reunião. Trate a reunião do BNI como se fosse reunião com o teu melhor cliente. Você não chega atrasado na reunião com o teu melhor cliente. Você não se veste de qualquer maneira, então tenha dress code apropriado também para a reunião do BNI. Prepare-se, seja receptivo, conheça as pessoas. Viu alguém que está ali num cantinho, vai conversar, vai fazer networking, se apresente, tá? E acima de tudo, seja você. Às vezes as pessoas acham que, eu vou fazer network, eu tenho que ser extrovertido. E não é, cara. Eu conheço pessoas com networking altamente poderoso e são introvertidas. Não é aquela pessoa que fica de oba-oba, que fala com todo mundo, mas assim, é aquela pessoa que fala pouco e o valor está justamente no falar pouco. Porque quando você fala muito, a chance de você falar algo equivocado é maior. Então, assim, não, eu tenho que mudar meu estilo de fazer network? Não tem. Você tem que ser você. Entendeu? Nada convence mais do que genuidade e autenticidade. Correto. Então, se você quer falar, Vinícius, qual que é o estilo de networking? O seu. Tá? Mas faça. Faça, se prepare,
Mostre que você está presente. Eu falo que existem no network tem 3 tipos de visibilidade: a positiva, a negativa e a invisibilidade. Positiva é quando você está agregando, a negativa é quando você está tirando, a invisibilidade é quando ninguém lembra de você. Aí é duro, hein? Trabalhe sempre a visibilidade positiva. Sempre você estar agregando. Então, o conselho que eu dou, seja para sua primeira reunião, 10ª, 1000ª, trate como se fosse o seu melhor cliente, porque muitas vezes vai ser teu melhor cliente. E, ô Vinícius, a questão da reunião do BNI ser na terça-feira de manhã, existe um motivo ou não? Historicamente... A nossa aqui do Elite. Ah, sim, sim. É porque de manhã, Leandro, é um horário que você não atrapalha a agenda de ninguém. Entende? A reunião às 6h30 da manhã, é aquela reunião, você deixou seus filhos na escola, tua empresa vai começar o expediente 9 horas, por exemplo. Então é um horário que você não tem interrupção de celular, você não tem você pode estar focado ali na reunião. Mas o BNI tem reuniões de manhã, tem reuniões no horário do almoço, tem reuniões à noite, tem equipes que têm horários distintos. Até mesmo segunda-feira. A gente tinha uma lenda que não existia reunião do BNI de segunda-feira. Hoje no Brasil já existem 4 equipes que se reúnem de segunda-feira. Então a questão da terça-feira de manhã foi uma convenção entre os próprios membros. Eles entenderam que aquele dia, aquele horário seria melhor para eles. Mas sim, por exemplo, a pessoa, eu não consigo de manhã e eu quero à noite. Vai ter alguma equipe que ele possa visitar à noite. Na regional nós temos uma equipe que é de terça-feira à noite. Nós estamos em formação de uma equipe que vai ser no horário do almoço também. Então, assim, você tem perfis. Então, tem o pessoal que ele prefere de manhã, tem o pessoal que prefere à noite. Tem a pessoa que, às vezes, ela já almoça fazendo negócios. Então, para ela, reunião do almoço é excelente. Aqui em Votuporanga, a gente se baseou na nossa experiência, assim, que a gente entendeu que teria uma maior adesão na terça-feira de manhã. Perfeito. E como é que a pessoa pode se programar para estar frequentando essas reuniões na terça-feira? Eu falo que o BNI é o que acontece entre uma reunião e outra. É o que acontece na terça-feira às 8h30 da manhã e até outra terça-feira às 6h30 da manhã. Então, assim, entender que é uma vez por semana. A gente se reúne semanalmente para construir relacionamentos, para apresentar o BNI para convidados, para conhecer os convidados e para prestar contas uns para os outros, né? Que é o momento das contribuições que a gente fala. Contribuições eu tenho, contribuições eu não tenho. Então, na verdade, sim, se preparar com antecedência. Eu falo que a maneira que você conduz a sua participação no BNI diz muito sobre você e sua empresa. Então, se você está sempre apagando incêndio, você está chegando atrasado, não é positivo para a tua visibilidade. Então, assim, entenda que uma vez na semana, das 6h30 às 8h30 da manhã, você tem um compromisso inadiável. Você tem um compromisso com aquelas pessoas. Porque a participação na reunião é o primeiro compromisso. Então é um compromisso que... E o membro que participa de uma reunião do BNI, ele não assumiu um compromisso com a regional. Ele assumiu um compromisso com os membros da equipe. Os compromissos que são assumidos não é comigo, não é com o André, não é com o Abraim. Os compromissos são com a equipe. Então eu me comprometi a toda terça-feira, das 6h30 às 8h30 da manhã, estar aqui presente. Então organiza a tua agenda. Saiba que na terça-feira, das 6h30 às 8h30, você não pode ter nenhum compromisso. Se precisar faltar por uma viagem, alguma questão, existe a figura do substituto, que pode ser usada pontualmente também. Mas é tudo questão de preparação. Preparação e planejamento. Você, seguindo essas etapas, você consegue participar e, assim, a reunião, ela tem que ser algo agradável. Ah, nossa, não pode ser um peso, entende? Então, você tem que participar da reunião e sabendo que você está ali para aproveitar. Daquilo lá não pode ser uma obrigação. Ai, nossa, eu firmei um compromisso, tem que estar aqui toda semana. Não, é um momento de networking. É um momento de você estar com as pessoas que você gosta, de construir relacionamentos, de falar de negócios, de se apresentar para convidados, conhecer convidados. Então essa é a abordagem correta, ao meu ver. E como é bom, né? Exato. Eu mesmo, tipo, nossa, como muda o mindset. Muda. Você tá com pessoas ali que você pode contribuir e pode aprender com elas também. Você tá ali por um propósito de... Como a gente fala, o mastermind, né? União de mentes. Então, assim, Isso. Você tá ali com uma finalidade, as pessoas estão unidas aí pelo mesmo motivo. Entende? Se ajudar, auxiliar uma com a outra, seja em negócios, seja em indicações, seja em bate-papo. Então, assim, a ideia é justamente a gente estar se reunindo para se alavancar, se ajudar. E aquele cara que tá vendo a gente lá agora, que tá naquela, tipo, ai, será que eu participo? Será que não? Será que eu vou terça-feira? Manda uma mensagem pelo direct. Que vantagem que ele vai ter de participar do BNI? A gente já falou algumas aqui, né?
mas o que ele poderia ter mais de vantagem? A primeira é que desvantagem ele teria em participar? Vai deixar de aprender muita coisa. O que ele tem a perder de uma terça-feira das 6h30 às 8h30 ele participar de uma reunião? Talvez o ponto de partida é aí. Não é o que ele ganha, mas o que ele perde. Ele não perde nada. A questão que ele tem ali, visibilidade. Ele vai estar em contato com mais de 50 empresários da cidade. Ele vai estar fazendo networking de uma maneira profissional, estruturada. Ele vai conhecer uma reunião que ela segue uma pauta estruturada e global. Então, a reunião que você assiste em Votuporanga é a mesma reunião dos Estados Unidos, a mesma reunião da China, da Índia, da França, é a mesma pauta. Você pode não entender uma palavra que foi falado, mas é a mesma reunião. Uhum. E você vai ter possibilidade de sair ali com contatos, com parcerias, conhecendo pessoas, porque é tudo sobre pessoas. Seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, seus parceiros são pessoas. Então, você entender, você participar, você vai estar conhecendo uma forma estruturada de networking. Tá, como eu falei, networking é uma palavra que está na moda, hoje tem N eventos que abordam networking. A questão do BNI é que existe uma estrutura, uma pauta, uma organização voltada para negócio. Então, no pior dos cenários ali, participei, as pessoas sabem que você existe. As pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem o que você faz. Qual a solução que você pode... Que dor que você soluciona. Isso aí. Então eu penso que às vezes o horário é não convidativo, né? Nossa, não gosto de acordar cedo, é um horário ruim, tá frio, tá chovendo, não vou. Mas sim, é uma coisa que você vai fazer uma vez por semana. Então eu acho que é um preço honesto a se pagar. Porque se eu não estou disposto a acordar cedo numa terça-feira, às 6h30 da manhã, para buscar oportunidades para minha empresa, o que eu quero na minha vida, afinal? Fica dormindo, né? Não vai não. Por isso que o Benin fala, né? Enquanto a concorrência dorme, a gente faz negócio. Nós fazemos negócios. Né? Exatamente. E o Giver's Gain. O que é o Giver's Gain? A gente falou um pouquinho do Giver's Gain, mas dá para você aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso? O Giver's Gain, ele é a filosofia do BNI, ele é o valor central do BNI. Numa tradução literal, Giver's Gain seria contribuir para ganhar. Então, imagina o seguinte, Leandro, imagina eu reúno 50 empresários numa sala. Eu coloco todos eles ali e assim, eu tiro a cultura do Giver's Gain. Eu tiro a questão do... O Giver's Gain ele tem um desdobramento de iniciativa. Então, assim, eu vou procurar fazer, porque eu fazendo, alguém vai fazer por mim. Tá? E a questão do aculturamento da equipe em termos de resultado. Se eu tiro o Giver's Gain, eu boto 50 pessoas na sala, todo mundo braço cruzado, alguém esperando alguém fazer alguma coisa. Você acha que isso vai dar resultado? O Giver's Gain, ele é um princípio, vamos colocar assim, que você encontra ele em muitas coisas. Por exemplo, lei da atração, até a Bíblia fala sobre, assim, lei do retorno. Tem N desdobramentos, tem N formas de você falar do Giver's Gain. Mas dentro do networking, dentro do BNI, o Giver's Gain ele é nada mais do que você contribuir com a tua equipe. Porque se eu tenho 50 pessoas ali, todo mundo contribuindo com o sucesso de todo mundo, alguém vai contribuir com o meu. E quando a gente fala que o BNI muda a maneira que o mundo faz negócios, ela muda justamente por isso. Existe uma mentalidade muito de competição, de concorrência. Só que eu falo que a competição ela só existe na base da pirâmide. Lá em cima o pessoal se ajuda. Então a ideia do BNI, e o Giver's Gain ele é fantástico, é ele que sustenta a organização há 40 anos, nada medíocre dura 40 anos. E ele é fantástico justamente por isso, porque a gente cria um ambiente onde todo mundo se ajuda. Onde as pessoas estão comprometidas com o sucesso uma das outras. Então o Giver's Gain nada mais é do que o pilar central do BNI, que ele corresponde a eu contribuir com o sucesso dos outros, eu contribuir com o sucesso da minha equipe e todo mundo contribuindo com o sucesso da equipe. Em algum momento alguém vai contribuir com o meu. Ninguém prospera num ambiente impróspero. Então a ideia do Giver's Gain é justamente isso. Seja através de indicações, seja através de negócio fechado, seja através de feedback, conselhos, opiniões. Então é o que eu posso agregar às pessoas. E o Giver's Gain, Leandro, eu falo o seguinte, no BNI eu posso te ensinar muita coisa, mas o Giver's Gain eu não te ensino a ser.
Eu posso te ensinar como se apresentar, eu posso te ensinar como se comportar numa reunião, posso te ensinar como fazer um pedido de indicação específico. Mas o Giver's Gain, essa questão de eu querer contribuir com o sucesso do outro, ou você é ou você não é. O que eu posso, no máximo, é te inspirar a ser. Mas te ensinar a ser, eu não posso. Então, por isso que o BNI dá resultado quando são as pessoas certas, com as pessoas com a mesma mentalidade. Então, é o que a gente quer. A gente quer construir uma equipe cada vez mais forte, cada vez maior, cada vez mais próspera, com pessoas que entendem o propósito do Giver's Gain. Que a gente construindo esse ambiente positivo, com resultado, com negócios, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai faturar, todo mundo vai ter sucesso nisso. Fantástico. Não, e a metodologia do Giver's Gain é muito interessante. É o que você disse, tem que estar dentro da pessoa. Exato. Não é de falar assim, ó, querido, é assim. Não, mas é que tem que estar dentro dele. Se tiver, ele vai entender e falar, cara, tô Isso dentro. é pra mim. Isso é pra mim. Funciona. E você encontra as pessoas no caminho. Encontra. Você encontra pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito. Porque o Giver's Gain, ele é um propósito. Ele é um propósito. Se você perguntar pra mim o que motivou a fazer parte do BNI, não foi indicação, não foi negócio, não foi dinheiro. Foi justamente a ideia do Giver's Gain de eu fazer algo por Jales. Porque, como a gente já conversou outras vezes, eu cresci numa cidade que eu via as pessoas enchendo a boca para falar que contratavam profissionais de fora. Eu vou comprar tal coisa, eu vou comprar em tal lugar, eu vou contratar tal serviço, eu vou contratar em tal lugar. E eu via aquilo, eu falava, gente, tem tanta gente qualificada aqui, por que não aqui? Então, o que me impactou na primeira vez que eu participei de uma reunião do BNI foi isso, entendeu? De olhar e falar, eu preciso levar isso para lá. Entende? Eu preciso mostrar para as pessoas que existe isso. E é isso que me motiva até hoje, isso que me motivou em Votuporanga, isso que me motiva em Bonifácio, motiva agora em Fernandópolis, Santa Fé do Sul. E assim vai. Porque o Giver's Gain ele é uma forma de você mudar a cultura. E lógico que tem que ter coragem para mudar a cultura. Uhum. Porque você leva pedrada. E não leva pouca. Tá? As próprias pessoas não acreditam muitas vezes. Só que aquilo que eu falo para você, as pessoas com o mesmo propósito, elas se encontram. E quando isso se encontra e quando isso acontece, é o que faz dar certo. E é isso que me motivou e me motiva até hoje no BNI. Eu ia te perguntar isso agora, mas já respondeu. Fantástico. Então tá bom. E o interessante é que nem a gente conversou lá no início, falou lá no início. Fechamos quase 4 milhões de negócio. Fortaleceu a nossa cidade. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui o dinheiro. Não foi para outras cidades, foi para Rio Preto, São Paulo. Né? O pessoal acha bonito, fala, comprei isso aqui lá no shopping, fui lá não sei onde em São Paulo. Cara, comprei aqui em Votuporanga. Sim. Fiz negócio com o empresário aqui da cidade, fortaleci o comércio aqui. Sim. Isso é o top. Sim. Né? Que nem Jales. Tem quantos mil habitantes de Jales? 50 mil, praticamente. Quase meia Votuporanga, vamos dizer assim. Praticamente. Né? Mais ou menos. Um pouco menos. Então imagina, tipo, eu comprei lá em Votuporanga, fui lá em Votuporanga. E o pessoal de Jales? Exato. Vai acabar. Existe um ciclo, Leandro. Quando eu compro de alguém na cidade, eu compro, vamos supor, eu fecho um serviço com você. Você começa a ter demanda, você tem que contratar mais gente. Se você contrata mais gente, essas pessoas estão ganhando dinheiro. Essas pessoas vão consumir de outras pessoas. Isso gera um ciclo, cara. Isso gera um ciclo que o dinheiro fica e você fomenta a economia. E é o que eu falo, ninguém prospera em lugar impróspero. Então, BNI, você tem a mensagem sim de você fomentar negócios, de fazer empresário ganhar dinheiro, de aumentar faturamento, mas, ao meu ver, também existe uma causa que é maior do que isso. Que, na verdade, foi o que sempre me motivou. É você fazer algo pelo ambiente que você vive. Entende? É você ajudar as pessoas e você não saber onde essa tua ajuda vai terminar. Você não sabe até onde vai a tua influência. Entendeu? Você não sabe, às vezes, a indicação que você deu, às vezes você acha que foi só uma indicação e às vezes foi o que salvou aquela pessoa. Entende? E isso leva para frente, passa para um, passa para outro e assim, tanto bem quanto mal que você faz, você não sabe onde ele termina. Uhum. Toda pessoa que passa pela tua vida, que te impacta de alguma forma, ela vai levar uma parte de você aonde ela for. Eu acho que o BNI ele tem muito isso. Pelo menos para mim, tá? Na minha visão tem muito isso daí.
Então não foi para ganhar mais dinheiro, não foi por visibilidade, não foi por status, foi justamente por propósito. O que me motivou no BNI sempre foi o propósito. O propósito de mudar a maneira que o mundo faz negócios, por eu acreditar nisso. Eu acreditar que a gente pode construir um mundo melhor. Entende? A gente fala sempre, o homem que planta uma árvore que ele sabe que ele não vai deitar à sombra entendeu a vida. O BNI é a minha árvore. Então, o BNI, assim, eu vejo não só como uma estratégia de marketing, mas assim, como um propósito. Entende? E é isso que me faz acordar quando eu venho aqui. Eu acordo 4 horas da manhã para estar aqui, entendeu? Então, assim, é isso que me faz estar aqui todos os dias, estar aqui buscando ideias, buscando alternativas, conhecendo outras pessoas. Então, é isso que me motiva dentro da organização. Porque é uma organização que tem um propósito que é alinhado com o meu. Que é justamente essa transformação. E é legal porque, tipo, você como líder, você vê aquela equipe que você montou ali prosperar. Né? Dá um feedback bom pra gente. Fala, nossa, que legal, que bacana, o pessoal tá crescendo, ajudei a crescer, contribuí. Vim aqui, não acordei cedo, falei, nossa, cara, tem que ir lá no BNI hoje. Não, cara, eu vou lá e vou fazer diferença. E a grande questão do líder é você criar outros líderes, né? Então, assim, não é pegar para você, mas eu falo que o BNI ele dá certo quando você cria outras lideranças. E assim vai. Porque no BNI todo mundo é líder, Leandro. Todo mundo é líder na sua empresa, todo mundo é líder no seu comércio, entendeu? Então, no BNI você é um líder de líderes, vamos colocar assim. E talvez o desafio é esse. Então, você impactar outras pessoas, você inspirar outras pessoas, que eu falo que é uma liderança de influência, não uma liderança imposta. Uhum. Não é, Leandro, a partir de agora você vai fazer isso porque eu quero que você faça assim. Mas as pessoas entenderem o porquê que existe aquilo. Eu falo que na metodologia não tem uma vírgula na metodologia do BNI que está ali por acaso. Entende? Então você entender o porquê, você comunicar o porquê, você inspirar o porquê. Eu falo que é isso que faz o BNI tá aí há 40 anos, tá em 77 países e assim vai. E assim, a pessoa, ela entrou no BNI, vamos falar dessa parte, falam muito lá na reunião, né? Como que a gente sabe que faturou tanto, tantas pessoas, quantos grupos, quantos membros? Todo mundo que entra no BNI tem acesso a um aplicativo. E por esse aplicativo é tudo feito os lançamentos, né? De obrigado negócio fechado, de indicação, de referência. Ali que dá esses números, é por ali. Um dos valores do BNI é o accountability, né? O accountability, ele mais uma expressão americana, né? Ele não tem uma tradução exata, mas no BNI ele assume 2 contextos. A prestação de contas e a autorresponsabilização. Então, a autorresponsabilização é aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, assim, minha culpa, minha responsabilidade. Aliás, fuja de pessoa que não tem accountability, né? Aquela pessoa que o mundo está errado, certo tá ela. Então, aquela pessoa que nunca tem culpa de nada. Mas a segunda vertente da prestação de contas é justamente o aplicativo. O BNI tem um aplicativo, chama o BNI Connect, que é uma plataforma exclusiva para quem é membro do BNI, onde tudo que é gerado, tudo que você recebe, tudo que você agrega, você registra nesse aplicativo. Então, as indicações que você recebeu, as indicações que você deu, as reuniões que você fez com outros membros para entender melhor como indicar eles, como eles te indicar, os negócios que você fechou através do BNI, para quê? Para você entender como você está indo. Você tem uma afiliação, então, esse daqui está indo bem, esse daqui está fazendo sentido, esse daqui não está fazendo. E outra funcionalidade da plataforma também é você ter contato com as pessoas ao redor do mundo. Como eu falei, são mais de 300 mil membros. Então, vamos supor, nós tivemos casos no BNI de membros de São José do Rio Preto entrar em contato com membros da Itália porque queria cotar um equipamento importado. Então, quer dizer, a pessoa fez negócio em Rio Preto sem sair da casa dela. Porque conheceu uma pessoa no aplicativo, encontrou. A pessoa que está no BNI, ela passa por um crivo. Então, assim, tem toda uma checagem, tem toda uma questão, assim, da gente avaliar o perfil da pessoa, se não é. E, então, assim, quando você está no BNI, você tem uma presunção de confiança, eu costumo falar essa expressão. Presume-se que você é confiável. Então, você tem essa plataforma que, como a gente falou um pouquinho lá atrás do alcance do BNI, você tem acesso a qualquer pessoa no mundo, praticamente.
Então, nos 77 países que existem equipes do BNI, você consegue entrar em contato com essas pessoas através da plataforma também. Não só você registrar o que você tem lá das suas contribuições, os números que são apresentados, global, nacional, regional, mas também você ter esse alcance a outras pessoas. E tem outro aplicativo também, né? O BNI Builder, né? Business Builder. Business Builder. Business Builder é uma plataforma que ele basicamente ele condensa todo o conhecimento do BNI Networking, em não só networking, mas liderança, empreendedorismo. É uma plataforma que também é exclusiva a membro. E ela é uma plataforma que, se você for pegar ela para estudar 24 horas ininterruptamente, você leva 14 anos para acabar o que tem lá dentro. Então ela vai te ensinar sobre liderança, sobre empreendedorismo. John Maxwell, né, uma das autoridades de liderança, é muito amigo do Ivan. Então, assim, também tem muitas lições. E, assim, o que você aprende na plataforma, você vai levar para tua empresa, para tua casa, para tua vida, para tua família. Então, é uma plataforma que ela agrega muito. Até porque aprendizado contínuo também é um dos valores do BNI. Né? A gente fala que o profissional que não se aprimora, ele é cada dia menos profissional. Show. Show, show. Eu ia até te perguntar sobre os cases de sucesso aí dos empresários, mas... existe algum case de sucesso que o cara tá lá e tal, que cresceu com o BNI? Cara, tem vários, tá? Tem vários, assim... Um, assim, que impactou, você falou, puxa vida. Cara, alguns, assim, de crescer a ponto de não dar conta de atender, tá? Tem alguns, assim, que o pessoal cresce muito, o pessoal fatura muito. Bom, nós tivemos o próprio caso na equipe, né? Também do Rômulo, que ele abriu um conceito exclusivo de academia aqui, que através de uma pessoa que ele conheceu no BNI, também, que foi bem bacana. Então, assim, são coisas que impactam. E, por exemplo, eu acho que o próprio fato de Votuporanga ser uma equipe com 7 meses de lançada, ter 4 milhões em negócio, movimentado entre os membros, eu acho que fala por si só. Tem muitas histórias, cara, de pessoas que impactaram, de falar assim, poxa, o BNI transformou a minha vida. Não só da minha empresa, mas assim, da pessoa ser apaixonada e ser grata por isso. E tem um limite de negócio que pode ser feito ou não? Cara, o teu limite é o que você consegue. O quanto que ele conseguir gerar ali. Quanto ele conseguir atender. Assim, a gente fala que a pessoa que quer fazer parte do BNI, ela tem que ter capacidade de atender mais clientes. Porque as indicações acontecem e até no nosso código de ética fala, né? Eu darei retorno às referências que receber. Então, a pessoa que você faz uma indicação, faz 2, faz 3, ela não retorna, não posiciona. Então, ela pode ter a cadeira, a participação encerrada no grupo. Então, eu falo que não existe limite para o BNI. Não existe limite. O limite é o limite que você impuser. É o limite da tua empresa. Legal. Show. Ô Vinícius, fala um pouquinho sobre a solidão empresarial. Cara, a solidão empresarial é uma coisa que a gente vê muito, né? E eu falo assim, a gente nunca teve acesso a tanta informação como a gente tem agora. E se você olha para a sociedade em geral, parece que a gente está sempre atrasado. A gente está num compromisso já pensando no outro. Então o que acaba com o empresário muitas vezes é o quê? É casa, trabalho, trabalho, casa, talvez uma academia no meio, um barzinho, alguma coisa, mas assim... O empresário ele é solitário. Ele não se reúne para falar de negócios. Então, assim, você é casado, você chega no final do dia, você vai pegar a tua esposa, teu marido, vai ficar falando de negócios, ele também trabalhou o dia todo, ele também está cansado, você não quer ouvir. E eu falo que o BNI ele combate uma dessas questões da solidão empresarial justamente porque você está num ambiente onde você está em contato com outras pessoas que têm propósitos em comum. E você tem essa convivência, porque o networking ele é uma coisa que todo mundo tem que fazer, isso é fato. Mas a questão é, se eu for esperar ter tempo para fazer, às vezes eu não vou fazer. Então você se compromete a fazer. E uma coisa que eu falo sobre o empresarial, e é uma coisa que eu tenho também muito bonita no BNI, é que 2020 o mundo virou de ponta cabeça, né, pela própria questão da pandemia, do lockdown. E nós não perdemos na regional nenhum membro que fechou as portas. Não teve nenhum membro que fechou as portas. Mesmo quem trabalhava no setor de eventos, mesmo quem foi diretamente atingido pela pandemia, todo mundo conseguiu se reinventar, graças à ajuda. Então eu falo que a solidão empresarial, o BNI ele é importante para combater a solidão empresarial
E as pessoas precisam entender que o networking vai além de ganhar dinheiro. Quando eu falo solidão empresarial, eu falo também disso, de apoio. O BNI é uma rede de apoio. Ele é uma rede de apoio onde você está em contato com outras pessoas, onde você pode buscar ajuda, às vezes um conselho, um feedback, como eu já falei anteriormente. E ele é importante por isso. A solidão empresarial é algo que existe, é mais comum do que a gente imagina. Provavelmente quem está assistindo agora pode ser que está passando por isso também. Se vê preso nessa corrida dos ratos, né? nessa loucura. E o BNI também tem essa possibilidade de combater isso, a questão da solidão empresarial. Nós tivemos um contrato com o Sebrae São Paulo e a gente conheceu muitos empresários na época. Sim. A gente atendia mais da metade do estado. E numa dessas idas e vindas, a gente conheceu um cara que ele chegava às 6 horas da manhã na empresa e saía 9, 10 horas da noite. Todos os dias. E ele falava, não, isso aqui minha vida é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, é isso aqui, vambora e vamos. Falei, cara, e eu não sabia o que que era. Depois que eu fiquei sabendo o que que era essa solidão empresarial. Então, realmente, o cara entra numa noia ali, numa roda que ele não... E pra ele é normal. E pra ele, isso aqui é minha vida, é isso e acabou. Quer dizer, ele não participa de um encontro, não tem um momento de sair com a família, descansar, e olha lá, às vezes no fim de semana. Mas é aquilo ali, ele já põe na cabeça que aquilo ali é a solidão dele e acabou, já era. Sim. Né? Então, tipo, pro BNI já é diferente. Sim. A pessoa que tá ali, ele tem esse aparato, esse feedback. É, porque, como eu falei pra você no começo, nem sempre as pessoas estão em busca de mais negócios. Entende? Então você tem essa questão assim de... A nossa vida é em sociedade, ninguém mora numa caverna. É. Todo mundo depende de alguma coisa, todo mundo depende de todo mundo está conectado de alguma maneira. Entende? E você estreitar laços é importante, porque, como fala-se muito, né? Networking te leva a mesas que talvez dinheiro e diploma não levam. Tudo que você quer está na mão de outra pessoa. E o Basta network saber do pedir. BNI é diferente. Exato. Né? A gente já participou de outras reuniões com outros networks. O dia que eu vi o que era o network do BNI, eu falei, cara, isso aqui é diferente. Não é igual você falou de, um cartãozinho, op. É totalmente diferente o network. Sim. É uma outra forma, existe essa metodologia mesmo. Só uma pessoa tá ali dentro vendo e fala, cara, é diferente o negócio aqui. É, porque muita gente encara eventos de networking, tá sempre presente. Tem alguns que eu até brinco que são figurinhas carimbadas. Todo evento de networking tá lá, tem um story, alguma coisa assim. Só que assim, no evento networking, ou tem o cara que ele vai junto com outra pessoa e ele fica grudado com essa pessoa até o final do evento, ele não fala com ninguém diferente. Ou tem a pessoa que tá num canto no celular ali, não tá nem aí pro evento. Ou tem a máquina de cartão. É. Então não basta você frequentar eventos de network, você tem que saber como se portar em eventos de network. Porque, eu vou ficar indo que uma hora vai acontecer alguma coisa. É muito vago. Sendo que se você tiver o conhecimento em networking que o BNI te propicia, você pode acelerar esse processo. Entende? Então acho que esse que é o principal ponto que o BNI diferencia. Porque a gente ensina a fazer network. Network você não aprende a fazer em lugar nenhum. Agora que estão começando a surgir algumas coisas, mas se você pegar 2018, 2019, você não aprendia a fazer network em lugar nenhum. Tá? E o BNI te ensina, e isso que eu falo, o BNI ele te traz lições que você leva para a vida. Então, como fazer network é uma delas. Não é porque eu estou no BNI, eu não preciso de mais nada, eu não vou mais para lugar nenhum. Mas sim, você saber como abordar um evento de networking. Você saber, beleza, tô lá um evento, tem 100 pessoas inscritas. Quem que tá nisso daqui? Deixa eu ver quem que seria interessante para mim. Filtrou ali, filtra 2, 3. Chega, conversa com a pessoa, se conecta, se pergunta como você pode ajudar aquela pessoa, antes de perguntar o que ela pode fazer por você. E assim vai. Pode ter certeza que você vai ter muito mais resultado que você sair distribuindo cartão para 100. Eu já participei de evento de network antes do BNI e eu fui 2 desse aí. Foi eu e minha esposa uma vez num evento, a gente ficou nós 2 lá e ficou assim. E agora? O que eu vou conversar? O que eu vou fazer? Pra quem que eu vou conectar? Ou então foi a maquininha de cartão. Quer dizer, não agregou nada. E isso é mais comum do que a gente pensa. Eu achava que eu tava certo. Isso é mais comum do que a gente pensa. Então, uma das ideias do BNI é justamente ter esse olhar estratégico. O network ele é crucial para qualquer segmento.
Não importa, eu não conheço você, não conheço teu produto, não conheço teu serviço, mas o network pode ajudar ele de alguma forma. Então no BNI a gente aprende a fazer o networking de forma profissional também. Uma das coisas que o BNI agrega também, o networking feito de forma profissional agrega, é ganho de tempo. Uhum. Porque existe, por exemplo, Leandro, a questão das pessoas acharem, eu preciso fazer network, preciso fazer networking. Então, assim, será que você realmente precisa fazer networking? Ou você só precisa trabalhar melhor as pessoas que você já conhece? Porque o networking, ele agrega pontos que podem te economizar tempo, te economizar dinheiro. Posso falar por mim, eu sou advogado. Eu não sei fazer tudo. E para aquilo que eu não sei, eu prefiro ter um parceiro. Porque depois de uma certa altura de profissão, não só certa altura, mas de qualquer momento, é irresponsável colocar o teu nome numa coisa que você não domina. Porque a tua história, a tua reputação que você leva antes para construir, num erro você destrói ela. Rapidinho. Então o BNI te propicia ganho de tempo também, justamente na questão das parcerias estratégicas. Como eu falei para você lá atrás. Nem todo mundo que faz network faz pensando em vender. Às vezes precisa de fornecedores, às vezes precisa de parceiros. E o BNI te propicia isso também. O networking feito da forma correta te propicia isso. Na questão de você ganhar tempo, de você otimizar processos, porque a gente está sempre na correria. Uhum. A gente está sempre pensando no próximo compromisso e o BNI, não só o BNI, mas o networking feito da forma correta, ele te propicia ganhos que vão além do dinheiro. Como eu falei também ali atrás, tenho certeza que o único capital que você não recupera é o tempo. Dinheiro você recupera, você ganha de novo, mas você não vive duas vezes o mesmo dia. E o BNI, talvez acelerador de negócio? Talvez, pode ser. Mas a questão, o networking feito da forma correta, estruturada, com metodologia, ele te poupa tempo. E se você poupa tempo, você ganha dinheiro também. Tem aquela frase, tempo é dinheiro, time is money. Time is money. Então, você também tem essa abordagem de não só vendas, mas assim, de você ter um olhar estratégico. Como eu falei, não só em eventos de networking, mas assim, para sua própria rede de networking. Porque se você pegar teu celular ali, você vai ter 200, 500, 1000 contatos. Se você tem o contato daquelas pessoas, em algum momento elas foram relevantes para você. Porque a gente não sai salvando o contato de ninguém à toa. Uhum. Correto. Então, será que pro meu momento eu preciso conhecer mais pessoas? Ou eu preciso trabalhar quem eu já conheço? Então, no network estruturado, igual a gente faz no BNI, você tem essa clareza. Porque não basta você, às vezes a pessoa está indo tudo que é evento de network, aí não, vou conhecer o máximo de gente. E às vezes a pessoa que vai mudar a vida dela está um telefonema à distância e já tá o contato salvo na agenda. E ela não sabe disso. Tá procurando lá fora e o negócio tá ali perto. Exato. Fantástico. Vinícius, e a questão da faculdade não formar empreendedor? A faculdade não forma empreendedor, no geral. A educação no Brasil, ela tem um modelo dela. E assim, a faculdade não te ensina a empreender. A faculdade te ensina a teoria para a tua profissão. Ponto. E empreender é muito mais do que isso. Posso falar por mim, eu sou advogado. A minha faculdade não me ensinou a gerir um escritório. Não me ensinou a contratar pessoas, não ensinou a trabalhar fluxo de caixa. Então, assim, são coisas que a gente acaba aprendendo com o tempo. E você frequentar ambientes que você tem empreendedores, às vezes você consegue aprender com o erro dos outros. Eu falo que uma das maneiras mais rápidas de você aprender é com o erro dos outros. Você não vai ver o suficiente para cometer todos os erros que você poderia. Então, você vê onde o outro errou, pode ser um baita ensinamento que vai te encurtar tempo. Então, nesse ponto, o BNI é importante, porque todo mundo ali é empreendedor, todo mundo ali está passando pelos seus desafios. Nos próprios reuniões 1 a 1, a gente fala disso daí, quais são os seus desafios, o que você faria de diferente às vezes. Então, assim, você tem muitas abordagens que você está num ambiente de empresários te facilita isso. E, cara, no BNI tá tudo escrito. A metodologia tá ali. Exato. É só seguir. Você Exato. não precisa inventar a roda. Não precisa dizer, nossa, Vinícius, olha aqui. Tem... Não, querido. Tá aqui, ó. Tá testado, tá comprovado.
E empreender é um desafio, né, cara? Eu falo que empreender no Brasil é você pular de um penhasco e montar o avião enquanto você tá caindo. Porque empreender no Brasil é para quem é corajoso, cara. É. É uma coisa que realmente o cara tem que gostar da adrenalina. Vamos, já que é pular de um penhasco, já pula com uma asa delta, pô. Exato. Não, mas no Brasil as duas asas do avião, você vai montando ele enquanto você cai. Mas a questão é essa. No Brasil, empreender é desafiador e, como eu falo, você não vai ter tempo de cometer todos os erros. Então, você aprender com os erros dos outros também é importante. E fazendo networking, você tem a questão de não só das mais indicações, de mais clientes, mas sim, de você trocar experiências. E eu falo que uma das percepções que nós temos que ter é justamente a questão de que não existe concorrência. Tem lugar para todo mundo. E às vezes a pessoa que você está ali achando que é teu concorrente pode te ensinar alguma coisa. Show. Mas você não pode ter o olhar para dentro, aquele olhar egoísta de achar que é teu concorrente. Tem espaço para todo mundo, cara. O sol tá para todos. Exato. A sombra só para quem merece, mas o sol tá para todo mundo. Maravilha. Vinícius, no mundo do BNI, a pessoa que ingressar nesse mundo do BNI, ela consegue mudar a régua dela, a escala de valores dela para cima? Com certeza. É a questão da ambiência. E eu falo que tem dois desdobramentos nisso daí. Eu falo que, além da solidão empresarial, a gente tem a questão de ter afinidade com pessoas do nosso segmento. Advogado conhece muito advogado, contador conhece muito contador, engenheiro conhece muito engenheiro e assim vai. Só que muitas vezes o nosso cliente ele vai ter uma dor que não é só a nossa empresa que resolve. Então vamos supor, eu tenho um cliente ali e ele está fazendo ali a publicidade dele não está tendo resultado. Eu sou advogado, eu não entendo de marketing. Provavelmente meu ciclo são só advogados. Mas a partir do momento que você ingressa numa equipe do BNI, você tem contato com 30, 40, 50 segmentos diferentes. Então, poxa, esse cara está com um problema ali de marketing, eu tenho o Leandro, pode ajudar ele. Então você passa a ser somente, você deixa de ser um prestador de serviço e você passa a ser um solucionador de problema. Então é aquele cara que você consegue agregar outras soluções que o teu cliente precisa. Tô com dificuldade, você conhece alguém? Você conhece alguém que faz tal coisa? E isso sobe a tua régua, naturalmente. Eu falo que o BNI ele sobe a régua não só por você passar a ser um profissional mais completo, à medida que você consegue oferecer soluções que vão além da tua especialidade, mas pela própria ambiência, por ser um lugar que tem regras, tem metodologia e são pessoas selecionadas. A ideia do BNI não é vender cadeira. A ideia do BNI é selecionar os empresários mais qualificados. Tanto que a gente tem a política de especialidade, que 2 pessoas não conflitam, 2 pessoas não ocupam a mesma cadeira no grupo. Então, assim, eu tenho que selecionar quem é melhor. Então, você, naturalmente, a partir do momento que você convive com pessoas qualificadas, com empresários, empreendedores, pessoas que têm uma cultura forte, que são bem-sucedidas, são prósperas, naturalmente tua régua sobe. Isso é inevitável. E eu falo que é um dos ganhos secundários do BNI também. Você se tornar um empresário mais completo, seja pela possibilidade de oferecer uma gama maior de soluções, seja pela convivência com empresários de alto nível, que é isso que a gente busca sempre nas equipes. Eu falo por mim um pouco também, porque, pra mim me ajudou muito essa questão. Eu tinha medo de fazer uma cobrança, de passar um valor, será que vai fechar, será que não vai, não sei o quê. E ali, não, eu vi e falei, cara, existe vida além do muro. Sim. Né? A gente fica naquele murinho nosso fechado ali, é o nosso mundinho esse aqui, essa bolha. A hora que você olha e fala, puxa, tem vida depois disso, existe. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso agregar mais valor, posso... Muda. Sim. Muda o teu mindset. Total. Que eu acho que foi esse o ponto que mais fez com que eu entrasse no BNI. Mudança de mindset. Leandro, eu vou falar uma frase que é meio lugar comum do BNI. As pessoas entram no BNI por negócios, mas não é por negócios que elas ficam. Faz sentido, não faz? Se faz. Fantástico. É o que você agrega, é o que você acaba agregando para o grupo acaba agregando para você também. Muito bom. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do BNI? Leandro, agradecer a oportunidade de estar aqui,
participando com você. Acho que é uma forma da gente divulgar o que é o BNI, de mais pessoas entenderem o que é o BNI, porque é uma coisa que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de estar falando sobre isso daí. E se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estiverem assistindo esse podcast, seria visite uma equipe do BNI. Eu ia te pedir isso agora. Visite. Você olhar para essa câmera aqui, ó, e chamar o empreendedor que tá vendo assistindo a gente, fazer um convite para ele, para ele visitar o BNI Elite aqui de Votuporanga, se ele for daqui da região, ou procurar uma equipe próxima a ele. Então, ó, olha para esse cara aí, faz de conta que ele é um empreendedor, fala com ele. Você, empresário, profissional liberal, que deseja expandir sua rede de contatos, conhecer novas pessoas, firmar parcerias e aumentar seu faturamento, visite, se você estiver em Votuporanga, o BNI Elite Empresarial, ou procure a equipe mais próxima a você. Solicite um convite para estar participando de uma reunião, que pode ter certeza que vai mudar a maneira que o mundo e você fazem negócios. Praticamente, pode começar a trabalhar com comunicação. Obrigado. Advogado tem, né? Tem jeito bom para falar. Quase um William Bonner. Tá. Querido, foi um Valeu. prazer te receber aqui. Todo Muito meu. obrigado. Todo meu. Foi ótimo você trazer essas informações aqui. E eu creio que a pessoa que assistiu o podcast inteiro vai aprender muito. E se ele tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. A gente vai responder. Quer saber alguma coisa do BNI? Põe aqui nos comentários que eu passo pro Vinícius. Né? Passo para a equipe nossa lá, para o nosso coordenador de crescimento também. Para entrar em contato, bater um papo. Mas não fica na dúvida. Se você está com dúvida, vai lá, participa da reunião, entenda como é que funciona, aí você toma uma decisão. Mas não tenha um pré-julgamento. Vai lá antes, vê como é que funciona. Analisa. Gostei, não gostei, isso é para mim, isso não é. Depois você me fala. Mas procure uma equipe próxima aí da tua cidade, participa, vai na reunião, acompanha, vê como é que funciona, e aí você toma a decisão. Eu tô falando porque foi isso que aconteceu. Eu fui, vi, gostei, tô lá dentro. Fechou? Exato. Beleza? Vinícius, obrigado. Um grande abraço. Agradeço. Fica com Deus, uma ótima semana. Para nós. Você até a próxima terça-feira, às 8 da noite. Acompanha aqui toda terça-feira, às 8 horas. Tem um programinha novo, um podcast novo aqui para você assistir. Com informações valiosíssimas. Valeu, obrigado, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até lá.